a seguradora também, de alguma forma, ela vai acompanhando ali, como foi a chegada há mais tempo aí das placas solares, né, Sim. da energia solar e tudo mais. Então ela Uhum. vai acompanhando, começa aí quando vê dá o problema de geada, ela está lá exclusa em alguma companhia se cobre ou não a geada da placa solar, aí de repente vem uma e começa a cobrir, aí todas as outras começam a cobrar e Uhum. cobrir também. Então o Sim. seguro ele é dinâmico, ele não é algo estático, está ali leonino, não. E ele está cada vez mais se atualizando e Muito rapidamente, buscando né. as necessidades. Então, quanto mais necessidades vão ocorrendo em relação ao condomínio ou até qualquer outros ramos, ela vai Vai acompanhando. readequando, Vai né. acompanhando e readequando, exatamente. E quando há uma infração de ordem de norma condominial, a multa é aplicada ao inquilino? Porque as pessoas fazem um pouco de Uhum. confusão com isso. Quando o inquilino comete uma infração condominial, ah, qual que é o ser punido? É o inquilino ou o proprietário? É o proprietário. O proprietário, ele que é multado, ele que é advertido, porque a relação do condomínio é sempre com o proprietário. Ele não é com o inquilino. O inquilino é uma terceira pessoa que tem um vínculo único e simplesmente com aquele proprietário. E aí o condomínio tem a relação também com o proprietário. Então, caso o proprietário seja multado, essa multa vai ser repassada ao inquilino. Mas isso também é dentro dessa relação entre proprietário, locador e o inquilino que está ali. Por isso que é interessante que, se ele está desrespeitando as normas condominiais, buscar uma rescisão de contrato, porque isso gera uma dificuldade na relação e na manutenção do contrato de locação. E que as advertências também que o condomínio passa, Uhum. passe direto também para o proprietário, até Para para ele ficar proprietário, ciente sim. da Toda relação é condomínio proprietário, seja de multa, seja de advertência, até mesmo de cobrança, tudo é com o proprietário, o condomínio não tem uma relação com o inquilino. É interessante que tenha um contato dele, que saiba que tem um inquilino ali, mas nessa questão jurídica, a relação do condomínio é com o proprietário. Convenção condominial, assim, a gente vê que as convenções elas hoje estão melhores. Uhum. Antigamente, na 4.591, a de 64, a convenção ela vinha um pouco mais restrita e o regimento interno vinha um pouco mais amplo regulando isso. Uhum. Eu não me recordo, mas pelo que eu sei, assim, pelo que a gente tem acompanhado, só quero saber se você tenha visto também, se é possível, dentro da convenção condominial, estabelecer regras de locação. Por exemplo, a coletividade pode estabelecer regras de locação ou não? Pode estabelecer que precisa de ter o tipo de locação, por exemplo, a gente até tem alguns condomínios aqui que não permitem locação para unifamiliar, não pode ter república no local. Pode também obrigar que a pessoa que está alocando aquele imóvel informe quem está alocando, informe, tem que dar documentos de identidade, tem que passar esse tipo de informação. Eu não vi nenhum tipo de convenção que proíba a locação. Sim. Acredito Até que porque isso iria até ferir fira o isso, isso fira o direito proprietário, sim, de propriedade do dono do imóvel. Mas que você tem como, dar uma diminuída no tipo de locação, você poder exigir que a pessoa informe quem está alocando, e esse tipo de situação aí sim, tem como regular, mas não proibir. claro. A natureza da função, ela é delegação de poder público, Sim. tá, assim, é do Estado. O cartório é meu? Não, não, por isso que na hora que eu falei: "Eu estou tabelião", me apresentei, eu falei: "Eu estou tabelião lá", Aham. porque a função é pública, ela é do Estado, e em caráter sui generis aqui no Brasil, por força constitucional, tá, ele é exercido em caráter particular, é uma delegação de poder. O Estado te dá a chancela, mas não dá mais nada. Dentro dos Uhum. cartórios, nós temos várias especialidades, dentre as quais o cartório de notas. Tem o registro de imóveis, o registro civil de pessoas naturais, que é o nascimento, casamento, óbito, interdição, Uhum. tabelionato de notas, que é esse meu aí te respondendo, que é escritura pública, atos de balcão não protocolares, que são autenticação, reconhecimento de firma, e nos atos protocolares são as chamadas escrituras públicas, inclusive a de procuração, aí vem. Em relação ao imóvel, te respondendo, hoje, assim, sempre foi o carro-chefe, é a compra e venda, mas tem doação, tem outros tipos de escritura pública. E com esse fenômeno, assim, com essa avalanche que é a desjudicialização, que eu acho a pena a gente vale a pena a gente conversar sobre isso, Sim. essa gama de atos aumentou muito. Hoje o que a gente faz muito lá, o que a gente tem feito muito lá,
ata de uso capião, que a gente não tinha, a gente abarcou esse serviço agora. Uhum. Tem uma novidade fresquíssima, que é a conta notarial garantida, a escrow, a conta, eu acho que a gente O pode que falar é? isso. A escrow, que não chama escrow no Brasil, porque o CNJ não permitiu essa nomenclatura, aqui chama conta notarial garantida. A gente copiou, eu falo que isso é criação do modelo do colégio notarial, foi sugestão legislativa nossa. A gente copiou o modelo americano, sim, que lá é muito usado no direito privado as escrows, que são as contas garantidas. Aham. Aqui vai funcionar, até amanhã eu vou fazer uma. Sabe aquela situação ali que eu estou te vendendo um imóvel e eu só assino na hora que você me paga, e você só paga na hora que eu assino. Uhum. Aham. Então isso é comum, isso é diário, gente. Sim, é. E acaba que a gente estava fazendo ela de maneira artesanal. Eu, enquanto tabelião, falava assim: não, Eduardo, pode assinar que eu só libero a cópia na hora que ele te pagar. Não tive nenhum problema, mas o cara às vezes não te pagasse e assinasse, eu também, enquanto oficial público, não ia poder negar a cópia para ele. Com a conta garantida, não. O comprador vai depositar esse valor através de boleto numa conta do colégio notarial, não é minha, não é do meu cartório, é do colégio notarial Seção Federal. E eu vou ser, naquele lapso temporal, gestor daquela conta. Eu, tabelião. Sim. Aí, na hora que eu constatar o adimplemento da obrigação, eu libero o dinheiro para o vendedor. Então, ele pode assinar. A que a gente vai fazer amanhã lá no cartório, o vendedor já assinou. Já assinou e está tranquilo. Tá seguro. Amanhã ou depois da manhã, a hora que o dinheiro estiver na minha gestão e o comprador assinou, deu tudo certo, eu vou com um código, eu vou liberar aquele dinheiro, vai para a conta dele. E tem Isso- prazo para isso ocorrer? Assim, por exemplo, depois do depósito, quantos dias? Ou não A tem? conta notarial, ela fica viva por 180 dias, Tá. essa conta notarial. Entretanto, os atos protocolares aqui em Minas, eles têm um prazo de 30 dias para ser assinado. Então, assim, não é bom deixar no limbo, tem que ser uma coisa combinada. E o interessante da conta notarial, eu vou te dar um outro exemplo: corretor, cara. Sinal de negócio. Uhum. Vamos fazer um negócio nós dois, Eduardo, negócio de 1 milhão, eu vou te dar 100 de sinal. Mas você limpa o terreno para mim? Limpa. Eu deposito 100 na conta notarial. Ô, tabelião, o terreno está limpo. O tabelião vai lá e fala: "Não, realmente está limpo." Pum, libera o 100 do sinal. Corretor, porque assim, a função do corretor, quantos corretores eu não escuto reclamando que o vendedor, na hora de acertar, quis rever valor, ou não acertou. Sim. Vocês têm experiência A no comissão mercado, Uhum. quer são reduzir, advogados, quer vocês reduzir. sabem do que eu estou falando. É claro. Então, com a conta notarial, não. O vendedor deposita o valor da Da corretagem. Deposita o valor da corretagem. Essa do corretor, estou te falando aqui, eu pensei nisso esse final de semana, não falei para nenhum corretor, amanhã eu vou sair tentando falar para um número máximo de corretores para estimular o uso da conta. Sim. Outro exemplo da conta notarial que eu achei legal também, não fiz, mas um colega de São Paulo fez, era uma pensão alimentícia. O casal se separou e é guerra, eles não conversam O mais. provisional. Ele não quer nem ficar depositando na conta dela mensal. Ele pegou o valor de referente, acho que é 2 anos, e puf, conta notarial. Aí mensalmente o tabelião vai liberar o valor. Tem custo? Tem. Ele custa 0,08 da operação. Ou seja, uma operação de 1 milhão. 1 milhão vai dar 800 reais. 800 reais. Uma operação de 1 milhão e 800 reais. E tem correção? O dinheiro que está aplicado. Então, isso está no limbo ainda, mas vai ter. O problema, assim, o que se discute e a gente está falando por conta dessa função pública nossa, tudo a gente tem que ter bênção do CNJ, tá? Sim. A conta notarial veio por uma lei 14.382, uma lei federal, mas foi regulamentada por provimento pelo CNJ. E isso ficou no limbo. Qual índice que nós vamos aplicar? Então, assim, estamos usando para operações mais instantâneas aqui. Essa da pensão alimentícia lá, eu não sei como é que ficou isso. Uhum. Mas é justo, é razoável que se tenha. É porque se ficar muito tempo parado. Você vai deixar o dinheiro lá, 1 milhão, Uhum. para pagar, sei lá, 2 anos de obrigação. Aplica aquele dinheiro, sim. Então, assim, Entendi. vai ter sim. Mas o custo é 0,08, tá? A gente Mas tá tendo. colégio, perdão, mas Aham. colégio também tem isso, né? De seguro obrigatório dos alunos. Tem Sim. estagiário e tal. É. A gente tá tendo muito furto de fio.
Uhum. Isso faz parte da Boa. cobertura ou não? Segundo ataque roubo, tem cobertura, mas é complicado, e tem que deixar vestígio, tal, ter arrombamento. Se sumiu o fio ali e tal, Imagem, E que se agora dentro do agora condomínio? que tá tendo até É, tem imagem. muita imagem, né? Ninguém tá entrando ali. É as verdade. imagens. Pô, você viu? É absurdo que Eu o cara moro entra perto e de um corta. estádio aqui, eu fiquei apavorado de ver. A gente pegou na câmera outro dia, o pessoal passando, e é muito O cara entra e abre louco. aquilo com É, alicate, mano. É um absurdo. E É, aquilo é é. um negócio desse tamanho, não sei Uhum. quantos watts, ou volt, sei lá perfeito. como é que é O o negócio. bandido está especializando mais. Especializado. E aí paga. Se Na demonstrar. verdade, dentro do condomínio vai ser bem mais É. complicado, né? Porque teria que ser Não, dentro do mas na condomínio. rua, porque. Na rua não está Não, coberto, né? Não tá. Na rua não. Na Mas é o rua, condomínio que tem que pagar, você sabe, né? a responsabilidade é, do condomínio no caso dessa perda, é interessante sua pergunta, porque a gente, né, nem tem essa situação. Mas, assim, na verdade, tudo que está na rua, né, Tá fora. Uhum. fora das Ah, limitações do aham. condomínio, até do residencial existente também, não estaria coberto, Aham. entendeu? Uhum. Então, É. realmente, E tá tendo muito, uma gente. situação de Você Muito. segurança Tendo muito. pública. Agora tá impressionante É isso uma aqui. situação mais de segurança pública do que de É. responsabilidade particular do Rouba condomínio. carro, muito roubo. Né? Tava conversando com o Lacerda agora há pouco e eu tô acelerando um pouco porque ele vai ter que ir embora, porque hoje é o dia do. Hoje, É, hoje hoje eu a tenho que Marinense, liberar ele mais cedo. hoje a Marinense vai puxar a orelha dele se não chegar lá para poder Não, pagar não, ou fazer tem o que chegar. jantar, né? Chegar. Eu não sei se ele vai pagar o jantar ou vai fazer o jantar, mas tudo bem. Um dos dois. Né? Um dos dois. Carro elétrico, a gente nós estamos tendo muito questionamento em relação ao carro elétrico. Afinal de contas, Isso é se um. tivesse início com um carro elétrico dentro do prédio, cobra ou não cobra? Esse é o assunto do Então, Lacerda, né, vamos lá. Lacerda? Eu Esse é um falei, negócio Lacerda, novo que estamos está estudando isso. surgindo O aí. Lacerda Aham. fez um E já estudo fez bom, um né? estudo disso aí. Aham. E tem cobertura, sim. Se o condomínio, o equipamento de carga da bateria for propriedade do condomínio, cobre inclusive o equipamento lá, tá? Cobre tudo. Deu um incêndio e Então, tal, peraí. Se o condomínio instalou o carregador, a propriedade ele é do indeniza. condomínio, então indeniza o dano que aquele carregador causar e, inclusive, o equipamento, o carregador também, tá? Sim. Uhum. Cobre tudo. Agora, se você é um morador que instalou por conta dele particular, mesmo se o condomínio autorizou, se não autorizou, pior ainda, mas bem autorizado pelo síndico e tal, é, só cobre o dano que causar aquele, mas o equipamento não tem cobertura. E Uhum. mesmo se ocorreu um incêndio no veículo lá, elétrico dele lá, causar incêndio no veículo vizinho e tal, não tem cobertura também Mas eu digo não. assim, vamos lá. Para ficar didático para quem está ouvindo. Imagina que você tem um carro elétrico. Certo. Aí pegou fogo nesse carro elétrico. Não tem Olha. nada a ver com o carregador em si, tá? Não foi o carregador em si que Não tem o ocasionou. carregador Foi a, instalado no pro... prédio. é, foi a Não tem própria. carregador. Vamos É. tirar o carregador. Sim. Pegou fogo. Cobre ou não cobre? Cobre. Cobre. Aham. Então, Cobre. não precisa nem ser informado na pólice, Não só tem que ser precisa, informado. não precisa informar, não. As condições gerais da seguradora Aliança, que foi a seguradora que eu fiz a Pesquisou. levanta e pesquisei, e nas condições gerais fala claro aí que tem a cobertura normal, sem problema, tá? Mas Uhum. veja bem, Não. Lacerda, me parece que a pergunta foi o seguinte: o carro está ali, ele pegou fogo por algum motivo do próprio veículo. O veículo está É lá isso aí. dentro, É. ele não pegou Não, por conta de estar não cobre carregando nem Houve nada. combustão espontânea, tá? Ele foi Não, eu combustão espontânea. É. Ele chegou e pegou fogo. Eu acho que no caso aí, o seguro que cobre é o do Não, veículo. O cobre o condomínio dano não causado tem. no condomínio, não no carro, tá? Não no carro. Não, mas é isso aí. Eu já esqueci o carro. Só um Sim. pouquinho. Tá. Isso é importante para mim. Então, assim, Uhum. eu não estou nem querendo falar do carro. Não, calma, eu não quero falar do carro. Eu estou falando o prédio. Então, um carro está estacionado. Pegou e danificou o prédio, área comum. O seguro contratado pelo condomínio cobre? Cobre. Cobre. É isso que eu Isso queria aí, saber. cobre. Aham. Porque tinha uma dúvida. Agora, Sim, não, eu não ia falar nada, não, não. porque eu achei que você ia desconfiar por E o isso. seguro do carro, o condomínio não cobre, e se causar dano em outros carros. Carro, todos os veículos estão excluídos de cobertura, tá? Uhum. Todos E os você me veículos. falou que entraria com direito de regresso? A seguradora, você teve o equipamento lá, a seguradora vai indenizar e quem causou o dano foi aquele carro, a propriedade do carro vai ser responsabilizada. A seguradora pode entrar ou não, ela vai fazer a análise lá, Sim. de repente é um prejuízo lá pequeno, não vai compensar a despesa judicial, ela não pode não acionar, ajuizar. Uhum. Mas se ela achar e entender que vale a pena, ela vai brigar e tem Funciona todo o mais ou direito. menos igual quando você bate, né? Uma pessoa bate no seu carro e ela não tem um seguro, né? Uhum. E aí você vai acionar o seguro do seu carro, E né? ela- Para poder consertar, e Direito de logicamente a regresso. seguradora vai atrás do causador, né? Ela tem o direito de fazer isso. Como Ela diz o subroga no Lacerda, direito. né? Na verdade, ela É, subroga no direito de quem, né? exatamente. Aham. Do cara do condomínio. Responsabilidade isso, civil é um assunto muito amplo, dá outro podcast. dá. E isso é importante, porque cada vez mais está tendo
a compra de carro Muito, elétrico, cresceu muito, né? e a gente está tendo dificuldades, porque, por exemplo, os carregadores. Quando você autoriza, mediante assembleia, porque via de regra, eu Sempre. entendo que a assembleia deveria autorizar a Mas colocação do equipamento. Sim. Isso não pode ser uma decisão unilateral, porque afinal de contas, você está implicando com o direito de terceiros. também entendo assim, Perfeito. né? E acontece que, além disso, ainda tem a situação de consumo de energia, porque ele tem que participar da energia elétrica consumida, ainda que pouco ou muito, mas tem Mas que tem o participar. consumo separado ali, né? Que eu acho que teria que Exato. ter uma participação, realmente. Eu não sei nem como seria Briga grande para Reis e Reis essa aí. decisão. Mas agora estão separando, né, quando vai fazer o carregador nas garagens, eles É criam um individual, só né? individual, um relógio É, para É, aquele carregador ali. resolve. é uma É, solução perfeita, É. né. sim. Na verdade, os carros elétricos, né, e tudo que diz respeito à tecnologia, Eu tenho notado, a gente até conversou agora há pouco, a respeito da digitalização. Boa parte do cartório agora você já consegue fazer tudo via digital, né? Como é que Sim. funciona? Hoje os cartórios de notas estão nos celulares das pessoas, 100% no celular. E aí falo com muita propriedade, porque eu estava nessa luta também. Eu vou para o colégio notarial, volto em 2015, 2016. A Uhum. gente já tinha um núcleo de estudos aqui em Juiz de Fora, não sei se você tem conhecimento disso. Funcionava ali no São Lucas, ali a gente tinha uma sala que chamava Núcleo de Estudos Extrajudiciais. Era eu e mais alguns colegas, a maioria registradores, tinham 2 ex-juízes que iam lá, participavam desse estudo. Mas em 2015 eu levo isso para o colégio notarial e uma colega de Belo Horizonte tinha o digital funcionando, mas ela não podia, não tinha regulamentação aquilo. Aham. A gente batemos no CNJ acho que 2 vezes e a resposta foi negativa por conta da acessibilidade. Porque naquela época, 2019, você ainda via pessoas sem smartphone. Hoje é impossível, não tem Sim. celular. Mas em 2018, 2019, você ainda via assim, gente sem smartphone. Então o CNJ não queria distinguir, porque O para acesso. funcionar no digital cartório tem que ser smartphone, não tem jeito, por conta de câmera, para fazer Uhum. identificação, confirmar a declaração de vontade, então não tem jeito. Mas aí em 2020, a gente com tecnologia pronta, melhorou, ela dá para ser melhorada, mas estava pronta. O que que veio? Pandemia. Aí nós batemos lá no CNJ e aí eles não tiveram como negar para a gente, assim. Então começou o nosso ingresso no digital do cartório de notas, o marco nosso inicial é a pandemia. Uhum. E assim, a gente foi atrasado, porque o próprio judiciário já estava no PJE, os cartórios de registro já tinham centrais de serviço que você conseguia fazer algumas coisas, os cartórios de protesto já estavam, mas nós não. Eu acho que por uma visão muito superficial do regulador, dos órgãos reguladores, né? Uhum. Porque no cartório de notas você coleta a vontade das partes, né? Você tem a parte, tem E que as estar. pessoas têm desconfiança? Olha só, o início é muito engraçado isso aí até. No início, não, eu não quero fazer isso não. Eu só pago com você lá com a escritura, se você falar para pagar. Essas mesmas pessoas, depois que fizeram 2 vezes, hoje não querem ir no cartório de jeito nenhum. E o interessante é o seguinte, que eu tenho percebido, é a faixa etária. Você pegava assim pessoa mais velha, eu falava, putz, vai agarrar. O notariado vai agarrar. Aí eu já falava assim: tem um sobrinho aí do seu lado, tem um neto, para ver se ajudava. Hoje não. Eu tenho visto pessoas mais velhas com intimidade no eletrônico e vejo também pessoas novas também sem intimidade. Então, assim, eu acho que o fenômeno digitalização, a gente é um grãozinho de areia. O mundo virou, cara. Sim. Ainda mais Né? com a inteligência artificial. Agora eu tô com a inteligência lá. Hoje eu fiz uma escritura em 2 minutos e 18. 2 minutos e 18 no cronômetro. O cara me mandou a documentação, eu, pum, disparei a documentação, subi ela na plataforma e coloquei gerar escritura. 2 minutos e 18 ela veio a escritura para mim. 2 minutos e 18. Então, é um robozinho nosso que ele lê documento Claro. e estratifica com o que eu preciso na escritura. Então, a inteligência artificial, assim, a gente já passando, até teve uma palestra assim, sobre isso, a gente está engatinhando. A gente está engateando, mas já é demais, assim, assim, já mudou demais a nossa vida. Eu diminui muito o número de erro interno dentro do Os cartório. prazos também, né? Vai diminuir Erro bastante. material acabou, cara. Errar CPF, o robô não erra. Porque ele lê a combinação e faz, isso tá errado, não é esse o número. É possível você rescindir um contrato de locação em que se tendo um locatário que apresenta atitude antissocial? É possível, até porque é possível tirar até mesmo o proprietário do condomínio.
O Código Civil ele autoriza. Só que depende de autorização judicial e também, primeiro você tem outras tratativas, é tratativa por meio de advertência, de multa, de processo de obrigação de não fazer para que a pessoa cesse, o comportamento que está gerando desconforto no condomínio, e só então, havendo uma comprovação robusta de que aquela pessoa ela não consegue conviver ali, que você pode estar retirando até mesmo o proprietário do condomínio. Só que, normalmente, uma situação dessa, o próprio locador já deve querer tirar o inquilino dele daquela situação, porque ele está recebendo multa, está recebendo advertência, está sendo processado. O caminho que até que a gente aconselharia um locador seria de estar rescindindo esse contrato, para evitar que essa situação se mantenha no tempo. Até Porque só porque os gera. nossos contratos de aluguéis que a gente faz aqui hoje, Uhum. já tem a cláusula que o inquilino é obrigado rigorosamente a acatar a convenção Sim, daquele condomínio. ele tem Então que já é uma seguir. cláusula de rescisão de contrato, Exatamente, ele tem que sem seguir. pagamento de multa. Ele tem que seguir. Por isso que é importante também que o contrato seja bem feito. O contrato tem que constar isso. Porque ainda que tenha na legislação civil, se o contrato conter essa cláusula, dá muito mais segurança para o proprietário do imóvel. Uhum. Sem isso, ok, vai para processo, tem como embasamento. Mas aí realmente se torna mais difícil quando o contrato tá com algum tipo de omissão nesse sentido. Você sabe que o que a gente É a leva vida. mais em conta é o feedback que a gente espera na hora do sinistro. Uhum. É Porque se o importantíssimo, né? corretor vacila, ali a gente perde até o cliente. A bobear, o fato do corretor não dar uma assistência ao condomínio na hora do sinistro, por ter sido, inclusive, a gente ter chancelado a contratação, É. o condomínio vem se unir, pô, tá vendo? Na hora de contratar, pô, Você indica um você aí que não falou vai que resolver. o Uhum. Lacerda é bacana, mas Hum. na hora de correr atrás pra gente não resolve. É. Mas Eu não acho foi, que a não foi isso que importância. ocorreu, não. Isso, Não, isso eu é queria pegar esse importante. gancho até para poder não tecer suas palavras, porque é o ditado mais antigo do mundo: barato sai caro. Aquela Uhum, situação de cobrir é uma coisa que mais nos irrita. Você cobre o preço, ou sim. então fulano, você pega lá 3 orçamentos e faz pelo menor. Não existe isso. Então, meu conselho é sempre, independente, lógico que aqui nós estamos falando de condomínio, que é Claro. a nossa praia aqui. Eu acho que vocês há 30 anos têm um know-how espetacular, mas Uhum. é justamente isso, é ter um profissional e valorizar esse profissional. Então, quando tiver alguma coisa que venha mais baixo, desconfie. Uhum. Não, É, a nossa obrigação enquanto administrador é cotar todas as possibilidades. Sim. Porque o síndico também quer ter transparência, pô, Claro. senão dá a impressão que você está fazendo conta casada, e para nós não é bom. Então, quando vem, quais são as seguradoras que cobrem? Ah, tem 5. Todas as coberturas são equivalentes? Ah, não, às vezes cobre um, não cobre o outro, porque cada seguradora tem lá então, Tem um um valor pacotinho, mínimo. é, um combo onde, diferente. onde ela pega, né? Uhum. Onde ela ganha. É. Mas havendo uma normalidade, né, É, Lacerda? até voltando do dano elétrico, tem algumas seguradoras que tem um mínimo de dano elétrico de R$ 30.000. Um prédio que não tem elevador, R$ 30.000 para dano elétrico é muito, mas ela não aceita. Então, naquela ali tem que colocar 30.000. É muito, mas Entendi. não tem jeito. Já Uhum. tem outros que aceitam R$ 10.000, então Ela é já um- te obriga a contratar, né? já obriga você a contratar. Aí essa já não serve para esse tipo de Para esse prédio. tipo de coisa. Aí você Aham. busca outro. Busca outra. Aham. Então tem um E às vezes condomínio que é essa que está com residencial. 30.000 de obrigação, às vezes é a mais em conta, então vai nela. Fa- Não fa- tem problema é, sobrar cobertura. exatamente. Sobrar cobertura não tem. Você E tem eu um não. prédio que custa 10 milhões e você contratou 12, está tudo bem. Mas se ele Uhum. custa 10 milhões, você contratou 8, 5 Uhum. Ah, e só acontece o voltando problema. na necessidade ali, tem chama de valor de novo. É Sim. muito importante. Se não contratar valor de novo, tem a depreciação, uma placa de elevador que custa aí 15, R$ 20.000, com a depreciação, se ela tiver 2, 3 anos de uso, ela vai Ainda que valer você tenha Muito contratado um novo, importante. indenizar o É. usado, né? usado. Tem a Entendi. depreciação Perfeita usado. essa Então, colocação. se Perfeito. colocou o valor de novo, a placa nova vale 20.000, vai pagar 20.000. Valor da nova ali. Não Essa vai essa avaliar dica é aquela velha que foi importantíssima. queimada, Ele não. não indeniza pela velha, indeniza pela Pela contratação nova. que foi de Pela nova. nova. O Exatamente, modelo é pela igual, nova. idêntico ali. É importantíssimo isso aí. E Entendeu às o vezes grito não. porque ele quer? Isso altera um pouquinho o preço, não é tanta É o coisa. nosso, é o nosso chefe. É. Não, vocês dois são muito bons. O Lacerda É craque também. são os cabelos brancos. Né? É. É porque ele pira a cabelo. Né? O outro tá fazendo luz inversa aí. É a única Cabelo coisa branco, que a esposa falou que eu não é. fazer, ó, vai não, que vai nessa não, deixa branquear. Mas é. Falando da importância do seguro, do mercado segurador, né? Vem crescendo muito. Hoje a previsão de fechar 2025
com 6,4% do PIB. A seguradora Sério? Ela representa 6% do PIB? 6% do PIB, Cara, 6,4%. é muita coisa. Ela quer, o mercado segurador quer chegar a 30%, quer chegar a 10% em 2030. Em se tratando de despesas condominiais, a gente sabe que tem aquelas despesas que são ordinárias, Uhum. que justamente elas são compatíveis e correlatas às despesas ordinárias do condomínio. CEMIG, CESAMA, etc. Uhum. E a gente tem aquelas outras despesas que são correlatas à taxa de fundo de reserva, que são aquelas despesas excepcionais, né? E tem também aquelas outras que são de taxa extra, que é para uma obra específica. O inquilino, isso gera sempre um questionamento. De vez em quando ligam para nós para saber se está obrigado. O inquilino está obrigado a que tipo de despesa condominial? Ou depende do contrato de locação? Depende do contrato de locação, porque o contrato vai ser o que vai reger essa relação jurídica. Mas a regra aqui, e é normalmente também o que é aplicado em contratos, é que o inquilino vai pagar as despesas ordinárias. Então, aquilo que efetivamente está sendo utilizado, feito dentro do mês, é uma CEMIG, uma CEMBUSA, um porteiro. E o que é extraordinário, fundo de reserva, que é reservado para reformas, a manutenção do condomínio, aí quem paga é o proprietário. Tanto que muitas vezes pede-se, e aí se torna também um problema, pede-se que o boleto ele venha separado, seja um de taxa extra e fundo de reserva e o outro de taxa ordinária ser encaminhado diretamente para o inquilino. Uhum. Agora uma coisa importante, dizer, né, Lacerda, que é importante, acho que é o fundamento do condomínio, é que o seguro condominial, ele além de obrigatório, né, ele cobre questões em comum. Então ele vai, cobrir áreas em comum a todos os Uhum. condôminos, né, então isso é muito importante, que às vezes as pessoas fazem uma certa confusão, né, Lacerda. Então o ideal é assim, dentro Da avaliação? da avaliação, quando você não da avaliação, mas quando você faz o seguro, é que todos aqueles condôminos, né, saibam que eles podem contratar o seguro da sua unidade, né. Uhum. E é interessante que o façam, porque o que Uhum. acontece? Dentro do seguro condominal, ele vai cobrir ali as áreas em comum, mas, por exemplo, se acontecer algum problema desse, igual do dano elétrico que a gente comentou, dentro da casa desse segurado, não vai ter Dentro da cobertura. unidade, né? A Da não ser unidade, é. né, lá É, a contratação tenha feita de bens de condôminos. Nós usamos Uhum. contratar muito para os condôminos, incêndio de bens de moradores. Mas tem outras coberturas, roubo e tal, só que Uhum. começa a onerar bastante também e já É, começa a tem dificultar. Apesar de que viabilidade. são todos que vão pagar, né? Não é só O o detalhe é que Sim, coletivo, hoje em né? dia claro. Mas toda e é, qualquer despesa que você encaminha, né, hoje tem muita reclamação, então assim, o seguro é aquela história, na hora de contratar, às vezes o síndico tende a não querer pagar pelo valor mais caro, mas na hora Uhum. que ocorre esse nível, por que que não contratou, né? em relação à cobertura, a SUSEP obrigatou o segurador a colocar disponível para contratar duas opções de cobertura: a cobertura ampla e a cobertura simples. Aham. No nosso caso, 100% é simples, porque a gente pode alocar várias coberturas, atende bem. Só que a ampla atende muito mais, atende automaticamente as coberturas. Só que eu até simulei um exemplo ali, calculei um seguro de 10 milhões com as coberturas adicionais bem completinhas ali, ficou em R$ 1.600 o custo dele, normal. A mesma cobertura de 10 milhões, na ampla, ficou em 5.700. Mais de 3 vezes a mais. Uhum. É, aí É, fica caro. é uma cobertura excelente, só que é caro. Ela está disponível, pode ser contratada, mas ninguém vai querer a situação, né? E as seguradoras, antigamente, não, isso eu sei da resposta, mas é bom que vocês esclareçam. Antigamente tinha muita dificuldade de pagar, a gente sempre falava, seguro é muito bom na hora de contratar, na hora de indenizar Uhum. não É. paga. Não tem É. não, não tem não. Até é bom eu frisar isso aqui, é o Aham. seguinte, as seguradoras, às vezes tem na cabeça de muitas pessoas que a seguradora faz tudo para não pagar, não é bem assim. A seguradora faz tudo para pagar correto. E se a seguradora bobear, tem muita fraude. Uhum. Então ela faz tudo para não pagar seguro com fraude. Sim. E mesmo com todo cuidado, ela ainda alguma coisa não tem como detectar e eliminar 100%. É. Então a É. fraude e acaba onerando também até na tarifa, agravando as taxas, que uma parte do prejuízo é em decorrência de fraude. Uhum. Uhum. Então, mas a seguradora, inclusive essa casa teve no Rio Grande do Sul, na gente lá, tem seguradora que igual a Porto Seguro mesmo, chegou lá, indenizou, nem sabia se era elétrico, chegou lá, foi indenizando e tal, para agilizar, dá até uma ajuda, até um cunho social Questão também, né? humanitária, né? Uhum. Humanitário, É. aham. Há Então, pouco há pouco a gente teve uma situação, Lacerda, de um estudo que foi feito, né,
e esse número infelizmente aumentou, parece que não, por mais que a seguradora tenha hoje a tecnologia, né, ajuda muito nessa situação, as vistorias às vezes são feitas online, né, tanto na hora antes da contratação ou até depois do sinistro, Uhum. mas uma das coisas que a gente percebe é que mesmo com a tecnologia, a cabeça do fraudador ela vai se Vai Vai na modificar. vai Sempre, na frente, Ela né? vai na frente, Vai é. na frente. Eu costumo falar que a Liga da Justiça, antigamente você tinha um monte de Superman, Batman, né, agora você tem um monte de Coringa, um monte de pinguim. É. É Enfim, Não é verdade. fácil, mas, não. A seguradora tem que ficar muito voltando atenta. ao ponto, assim, as fraudes elas saíram de 18 para 22% assim, Uhum. em pouco O tempo. volume das Em transações, né? 5 anos teve um aumento muito grande de fraudes, ou de tentativa de fraudes, e muitas das coisas ela não consegue, Barrar. comprovar e pagam, né. Isso passa pelo corretor, não? Não, essa análise o corretor Não, faz na digo abertura do assim, tem sinistro e a corretor que... Pergunta. Não, mas o corretor Ah, participa fa da fraude. pode ser Tem que pessoas e corretor não pessoas. sério, que Tem pode ser que tenha alguns. hoje a gente entende, né, Lacerda, que tem fraudador em tudo quanto é lugar. Se tem dentro de órgãos que deveriam de cuidar da gente, imagine em outras áreas, né, desde de qualquer Mas profissional, não vou falar um ou outro, mas em Claro. todas as Mas situações. Mas é uma situação, um corretor sério, eu acho que assim, aí cabe muito da administradora de do condomínio, cliente, né, do do segurado. cliente, ele buscar pessoas, porque o cara que é fraudador, o cara que é O aventureiro, né? Que entra no conveniente aí, mercado de ir pro outro. ele é. vai conseguir enganar muita gente por pouco tempo ou pouca gente por muito tempo, É, mas nunca todo mundo o tempo Uhum. todo. sim. Então, acho que é realmente procurar uma pessoa, que tem tempo de mercado, Confiança, como o Lacerda, né, como muitos que nós temos lá na 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 nossa associação de corretores de seguros, da Ascor. Zona da Mata e Vertentes, na Ascor, é bom e interessante. E, logicamente, independente de estar na nossa associação ou não, tem inúmeros, né, milhares de corretores aí que Uhum. são bem intencionados. Então eu quero acreditar que a maioria é muito boa, a maioria segue as regras, a maioria cuida do segurado de uma forma com muito carinho, mas ao Uhum. mesmo tempo levando para a seguradora a tranquilidade. Se você fosse me orientar, além do básico, o que que eu devo contratar? Como eu falei, tem que avaliar a estrutura do prédio, né, A mas tem necessidade individual. necessidade Então isso não é individual, uma tá. regra geral, Não, não. Tem não é regra casa a geral casa. não. Caso a O valor caso. você determina mais ou menos com sua regra geral, mas as coberturas adicionais ali, tem que verificar o que tem de risco É ali. tipo um prédio com muito vidro, contrata a É, Não tem cobertura. conta Do de prédio sem vidro. vidro, não É. faz sentido você O colocar. seu o seu Não. você contratou o seu empresarial, você contratou vidro, você não tinha, você construiu ali uma área de vidro Sim, grande, então nós sim. fizemos um endosso, contratamos o vidro, Uhum. Foi. tá dentro dali, tá. Eu Então lembro, nós fizemos um endosso. Mas aham. normalmente que eu vejo assim, a gente tem 5 coberturas que é muito básica, né, Marcelo, assim, respondendo a pergunta. No caso, incêndio, né, que é a cobertura básica, que é necessário, o dano elétrico, que a Uhum. gente já falou aqui como principal e a que mais dá sinistro. Uhum. Responsabilidade civil do condomínio e do síndico, essa também é Como que básica, enquadra o né. do síndico aí? Tá. Do síndio não tem muita ocorrência de sinistro não, muito Mas o que difícil, muito seria? Ele bater raramente, em alguém? Não, Também, é né. Também? não, a responsabilidade Provavelmente dele Seria fazer deve crime, ser um não, dano né? moral, né. dano Não, moral, dano mas físico cobre? dano físico, eu não sei, eu não sei nem se Responsabilidade cobre civil, né? responsabilidade civil, aham. Mas a responsabilidade civil do condomínio ocorre muito, Uhum. e tem muita importância. Até mesmo a taxa, você coloca lá a responsabilidade civil do síndico, a taxa é pequenininha, do condomínio é bem maior, Queda de custo mais objeto, por exemplo? Seria isso? É. quebra de objeto, seria isso Perfeito. aí. Tudo isso tem que ser colocado, porque aqui a gente tem que deixar sempre bem claro, né, o condomínio seria de coisas em comum. Então, por Uhum. exemplo, se caiu Um alguma coisa telhado. Um telhado era comum. do telhado era comum, mas se caiu da moradia de né, o cara jogou um negócio pela janela, né, Mas nem o o síndico, condomínio né. ele responde para quando ainda que seja um condômino jogando algo pela janela, o condomínio Mas ele do tem con Sim, ele responsabilidade. pode ter uma condomínio, né. responsabilidade civil É porque é uma secundária, regra antiga, exatamente. né? Mas que ocorre Não, muito a responsabilidade civil do condomínio, estourou um cano ali, aqui no prédio, e causou dano no seu imóvel aqui, tá. Aham. Então, o seu imóvel particular aqui está fora do condomínio, do prédio, Sim. mas a responsabilidade civil do condomínio vai cobrir isso aí pra você aqui, tá. Uhum. Causou seus móveis aqui, A o seu origem foi piso, comum que chegou no privado, chegou no do privado. particular. Então, Perfeito. exatamente. E Vai aí ter vem essa. cobertura ali, tá. Junto com essas, a gente tem muito também comum
o impacto de veículo, se normalmente o condomínio tem um portão, Aham. né, Tem ou umas alguma coberturas coisa desse assim, tipo, né. adicionais e já cobre quais são o impacto do Assim veículo, dano elétrico, o vendaval, são Mas quais praticamente são rotina aquelas, então, obrigatórias que eles obrigatória, é a básica, incêndio, raio, explosão, queda de incêndio, essa é aeronáutica, obrigatória? só. isso, essa é obrigatória e por conta até do nosso produto, né, do ramos alimentares que todas as seguradoras comercializam, você tem que contratar mais uma, né, Lacerda? Tem Eu acho que você não consegue contratar só de incêndio não, até porque as outras são tão tem que contratar mais um. necessárias, Uhum. Isso né. também quase que é obrigatório também. Você não vai É, contratar só a cobertura básica, os seguradores nem aceitam, mas você não vai deixar de contratar uma cobertura lá um dano elétrico, um vendaval, Uhum. então uma cobertura importante. É comum a seguradora, recusar contratação? de condomínio? Não, Sim. não. Não, Não, assim que deu bom, tem 2 perguntas, sim, hã, E não. sim, sim e não, mas hã. o sim, assim, porque tem muitas companhias, eu pensei de uma forma, a Lacerda pensou de outra. Tem muitas companhias, né, Lacerda, que não operam, não Não, gostam de não. ter a operação Não, como Ah, sim. condomínio, Entendi. mas Tem seguradora que que opta não por outro opera com o segmento do produtor. mercado Sim. que não se preocupa. perfeito, isso. É isso Não, aí. mas eu digo assim, é comum a seguradora que atua em ramo de condomínio negar a contratação? Não, Muito não é comum difícil, não. Não é muito O comum que não. varia é comum. preço, né? É, Preço, as coberturas ali, viu, uma tem uma certa cobertura que ela tá com um prejuízo naquele tipo de cobertura, ela perfeito. agrava a taxa um pouquinho. A Para outra cobertura equacionar, tá né? com o resultado não tá bom, para equacionar. Para E o que equacionar. que aumenta mais a taxa? Ou, por Qual tipo exemplo, de o risco contratação? é o risco ou é, por exemplo, o material do prédio, esse tipo Não, de o coisa material do prédio não leva especializada? em conta É não, é mais o o O que que é valor risco? mais mesmo. caro? A pergunta é essa. Qual É. cobertura que é mais Dano cara? elétrico é bem caro, o Roubo, Vidro? o vidro é caro, o rompimento de tanques de tubulações é uma taxa mais cara Uhum. também. Então, agora o impacto do veículo é baratinho, o dano morais hum. também é barato e tal, Uhum. A O gente está roubo, né, tendo. porque quando a gente fala de condomínio, né, a gente, fala em bens em comum. Então você fala Ah, assim: "Mas roubo, o que que vai roubar dentro de um condomínio com áreas em comum?" A própria portaria. Portaria, às Uhum. vezes, tem lá um equipamento de segurança lá com televisões, com televisores, com todos aqueles equipamentos, né, de que uhum. ela tem ali até para segurança mesmo. Sim. Uhum. Mas imaginem que entrou lá, o cara roubou aquela situação, quebrou lá alguma coisa e para roubar, né. A Uhum. mão armada, como aconteceu em Belo Horizonte há pouco tempo com um condomínio segurado nosso lá. E aí então tem a cobertura de roubo, ela teria uma taxa maior. Uhum. Mas é tão pequeno também as coisas que ele pode roubar ali, né, teve um monitor de não, TV, no cobertor de um roubo do Swift condomínio de é muito raro, assim, internet, né. Mas o risco, a questão de agressão com o porteiro está coberta. tá. No O caso, se tiver contratado responsabilidade civil do condomínio em relação ao porteiro, faz parte ou Na não da verdade cobertura? não, aí no caso a agressão aí ao condomínio, ele teria que entender, aí no caso é mais uma relação de trabalho, Uhum. né, Então mais uma o relação seguro trabalhista. não iria cobrir, a não no ser existe cobertura para isso? pra o Por porteiro exemplo, Danos aos Se empregados. fosse não, acidentes pessoais, É. né. existe agora até a gente tá falando de obrigatoriedade, a base é obrigatória, Perfeito. o sindicato dos empregados de condomínio aqui Aham. exigem uma cobertura de uma apólice de seguro de vida, que tem Uhum. cobre Perfeito. isso aí. Então, a gente tem feito aí, é um seguro que é obrigatório fazer também, isso é novo, tem pouco tempo, um ano, 2 anos aí, a Uhum. gente não tinha, e tem uma seguradora que é a Toca Marino, tem na convenção, ela atende 100% da convenção. A gente tem feito bastante coisa, quase tudo lá, porque Sim. atende integralmente a convenção e uma taxa bem baixa também. Então, Mas ali ela cobre Reflete o morte e colégio invalidez, né, também. vale certo. isso, Ela né? cobre morte e invalidez, né, Uhum. despesa médica hospitalar, por exemplo, já seria uma questão É. trabalhista, né, Sim. não é o